A segregação socioespacial. Embora os motivos das segregações sociais não ser de hoje, as consequências dessa exclusão são evidentes na atualidade. Essa temática pode servir como raiz de todos os problemas sociais atuais, abordados em prova. A segregação socioespacial é uma das marcas da urbanização brasileira. A urbanização ocorreu no período de intensa industrialização, depois da Segunda Guerra Mundial. O processo de urbanização teve base no êxodo rural. O êxodo rural foi um deslocamento massivo de pessoas do campo para a cidade. De um lado, ocorria uma organização técnica do trabalho rural, substituindo o trabalho braçal e manual do homem pela mecanização agrícola. Com a concentração de terras pela estrutura fundiária, os trabalhadores eram dispensados das fazendas, pois não tinham terra própria para produzir. Ao mesmo tempo, ocorria a industrialização brasileira, com as fábricas necessitando de mão de obra, e as cidades cresciam pela dinâmica logística da industrialização, que leva a uma expansão do setor de serviços. Também necessitando de força de trabalho, a urbanização brasileira foi uma das mais aceleradas do mundo e aconteceu de forma desordenada, sem o planejamento. Grandes metrópoles não estavam preparadas para acomodar uma massa populacional tão volumosa como São Paulo e Rio de Janeiro. A região sudeste é a mais industrializada do país. A região sul é a segunda mais industrializada. A região sul e sudeste se desenvolveram mais rapidamente devido aos altos investimentos no setor econômico e os benefícios políticos. A agropecuária estava diretamente subordinada à indústria dessas regiões. Em 1960, o Centro-Oeste foi impulsionado pela Fundação de Brasília e pela malha rodoviária, que interligavam a nova capital ao Sudeste. De um lado a Amazônia e do outro, com forte industrialização do Sudeste, a região do Nordeste estagnou e a desigualdade aumentou. Com o declínio da água, indústria açucareira e com a concentração da propriedade fundiária com enormes áreas ociosas não utilizadas para a agropecuária, mudanças estruturais nas atividades positivas dessas regiões buscam alterar o prejudicado quadro social. Empresas estatais assumiram a realização de investimentos industriais na região e o governo federal concedia financiamentos públicos e investimentos fiscais a quem implementasse fábricas na região, visando seu desenvolvimento. As cidades para as quais ocorreram maiores investimentos industriais enfrentam um processo de metropolização mais intenso e mais rápido que as outras. Com a saturação das grandes metrópoles, as cidades vizinhas se modernizaram, onde há o crescimento da periferia metropolitana. A forte concentração demográfica que caracterizou a urbanização do Brasil é acompanhada de problemas sociais e espaciais, como falta de moradias, e ocupação desordenada e clandestina de espaços urbanos referente à moradia. O déficit habitacional está diretamente ligado à questão da irregularidade urbana. O déficit em 2019 foi de quase 8 milhões de moradias, grande parte dos imóveis estão vagos, em função da especulação imobiliária, que consiste na aquisição de imóveis por pessoas ou empresas, sem nenhuma intenção de utilizá-los para fins produtivos ou habitacionais, mas para vendê-los ou alugá-los mais tarde por um preço mais alto, carência de infraestrutura urbana, gerando risco de vida associado a escorregamentos, inundações, contaminações do solo, precariedade de equipamentos públicos e falta de acessibilidade a diversos serviços públicos. Para moradores da região periféricas como hospitais, escolas, creches e praças, problemas de mobilidade urbana estão relacionados com congestionamentos, transporte coletivo em situação indignas, que dificilmente muda, já que a terceirização do serviço para empresas privadas que, buscando o máximo de lucro, deixam de buscar melhorias, os postos de trabalho geralmente se concentram nas metrópoles ou em cidades médias, deixando o trabalhador sem opção. Embora a violência e a criminalidade sejam um fenômeno mundial, a consumação da criminalidade predomina em locais onde as oportunidades e a expectativa de vida são baixas ou quase zero. Essa segregação imposta também estimula o preconceito,
pois estigmatizam os moradores dos aglomerados urbanos das grandes cidades como responsáveis pela criminalidade. Além disso, a saúde pública é comprometida com o surgimento de doenças e epidemias causadas pela falta de serviços sanitários básicos. Outro problema está ligado à gentrificação, ou seja, a expulsão da população local, pelo aumento do valor dos imóveis com a instalação de metrô, shopping, center ou unidades culturais. O seu valor aumenta, o que acaba expulsando as populações que nela residem, as quais, impossibilitadas de arcarem com os custos como aluguéis ou impostos, vão para as regiões mais baratas ou periféricas. A Lei 10.257 de 2001, conhecida como Estatutos das Cidades, busca regulamentar o uso do espaço urbano em prol do bem coletivo, da segurança, do equilíbrio ambiental e do bem-estar dos cidadãos. No entanto, não se vê ações persistindo essa segregação socioespacial, práticas ou investimentos das administrações públicas, persistindo essa segregação socioespacial.